muito bem-vindo ao JR dos Bastidores. E hoje nós estamos nos bastidores da terapia, para que tornar um pouquinho a sua vida melhor. E hoje nós vamos falar com uma das dentistas mais conceituadas da Baixada Santista, que uniu a terapia para auxiliar você a ter uma qualidade de vida melhor. E nós estamos aqui com a doutora Fernanda Vela, isso? É isso mesmo. Tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem, Milton, graças a Deus. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Um prazer em tê-lo aqui. Doutora, além da estética, também você trabalha com outras terapias, não é isso? Sim, eu juntei minhas duas paixões, que são a odontologia e as terapias holísticas. Então eu me especializei em terapia neural, que junta o conhecimento da odontologia ao conhecimento das energias, né, do equilíbrio. Bacana. O que seria essa terapia neural, Fernanda? A terapia neural, ela foi estabelecida há mais ou menos 100 anos na Alemanha, onde dois médicos conheceram os efeitos da procaína, que é um anestésico injetável, né? Eles conheceram um efeito sistêmico da procaína, atuando na irmã deles que sofria de muita enxaqueca. E aí eles descobriram que eles conseguiam curar lesões à distância. Então, ao aplicar numa cicatriz, eles curaram uma doença crônica de bursite, por exemplo. Exatamente, de uma outra paciente. Sim. Aí eles começaram a fazer testes e viram que é muito impressionante esse poder da procaína, de andar no organismo e descobrir aonde precisa ser curado. Então, no caso, você está me dizendo assim, se é que eu entendi, o corpo ele tem pontos que ligam um ponto ao outro, no caso. Exatamente. Ele atua numa área e faz a mesma coisa na outra, seria isso? Os chineses já descobriram isso há muito mais tempo, através da acupuntura, exatamente. Através dos meridianos, nós conseguimos conectar todas as partes do corpo, né? Então, a terapia neural atua em pontos específicos, ajudando o todo, o organismo, o mental, o emocional E qual é a técnica que você usa? É a acupuntura ou um outro procedimento para fazer essa coisa? Não, são injeções de procaína. Ah, de procaína. Isso, em pontos que a gente elege através da história de vida, né? Então, a gente colhe uma anamnese bem minuciosa, que na terapia neural chama história de vida, e aí, através dessa história de vida, a gente vai vendo onde são os pontos necessários para ser aplicado. Então, são injeções subcutâneas, né? São injeções subcutâneas, pouco invasivas, onde a gente tem um resultado muito interessante, né? De equilíbrio, de cura mesmo, né? Nos processos mais agudos, a cura é muito rápida, então, porque tem pouco tempo de duração. Então, a pessoa começou com uma dor que não tinha, você faz a terapia neural, a dor some. Nos processos crônicos, isso demora um pouquinho mais. Já tem uma história de dor, o organismo já está acostumado com aquele processo. Então, para a gente deixar o sistema nervoso autônomo novamente funcionando, demora um pouquinho mais de tempo, mas é possível. Ela atua só sobre dores ou também parte dos órgãos, assim, um problema renal, um problema fígado, circulatório? Ela atua nos nossos 3 corpos, né? No corpo físico, no corpo espiritual e no corpo mental também. Vou dar uma paradinha. Eu não sei se é corpo mental. Nós deixamos por conta dos nossos espectadores, porque como são muitas pessoas, está vendo, muito é corpo mental, corpo astral, dentro da sua filosofia, mas com certeza eles entenderam que é aquele que está além do corpo físico. Isso, né? São nos 3 corpos, como a gente costuma dizer. E, por exemplo, uma pessoa que está com dificuldade de tomar iniciativa para alguma coisa, a gente vai buscar na história de vida alguma coisa que bloqueou ela naquele
vamos dizer, naquele quesito, né? E aí, através da terapia neural, a gente consegue essa liberação também. Não deixa de ser um processo regressivo, né? Só que de Sim, memória, né? isso, E você vai vasculhando até encontrar um ponto que está lesionado. Exatamente. Né? E nisso, os dentes nos ajudam muito. Isso eu queria, esse é o ponto, é a cereja do bolo, galera. Escutem essa, que essa me contou, eu fiquei até arrepiado. É a cereja do bolo. Os nossos dentes, eles funcionam no organismo como fusíveis, né? Eles são órgãos extremamente inteligentes, vamos dizer assim. Através dos cristais de hidroxiapatita que a gente tem nos dentes, nós guardamos memórias, nós guardamos informações que nos são dadas. Traumas, talvez. Traumas, inclusive antes mesmo da gente nascer, sabe? Da nossa ancestralidade, também está guardado nos nossos dentes. Opa, paradinha, o povo quer saber. Então, para aqueles que são espiritualistas, né? Não espiritualistas, que acreditam em vidas passadas, né? Sim. Você quer me dizer que problemas de vidas passadas eu trago para agora e posso resolver? Pode, você pode. E assim, tem um ramo da odontologia que chama biocibernética bucal, que fala muito disso, né? De como cada dente está relacionado com um membro da nossa família e também como está relacionado com um órgão do nosso corpo, com um sentimento que a gente tem. Eu vou dar o exemplo do incisivo, o incisivo central, que nós damos o número 11, né? Esse dente está relacionado com o nosso pai, né? E se porventura nós estivermos num conflito, às vezes conflitos de geração, alguma coisa assim, esse dente pode desencadear algum processo, uma cárie, uma quebra, né? Aí você fala assim, nossa, meu dente estava inteirinho, de repente ele quebrou. De repente surge uma cárie. No meio de tantos dentes, por que aquele dente, né? Tem um motivo. O motivo é porque eles são sinais que o nosso próprio organismo está mandando para que a gente reveja algumas situações. A gente não acredita, ou até falta de conhecimento, mas somos um todo, né? Exatamente. E assim, é nisso que eu me apaixonei na terapia neural. Ela vê o todo. Não tem um pedacinho que seja desconsiderado, nem da parte física, nem da parte espiritual. Essa sua técnica, como eu falei, é uma novidade, apesar de que você comentou em off, que é uma antiga, né? Sim. Ela é antiga, é uma novidade, eu desconheço, nunca havia, nesses meus anos de terapia, não vou dizer qual ano, senão você não sabe qual a minha idade, brincadeira, mas há mais de 30 e poucos anos que eu acompanho a terapia como um todo, eu nunca havia ouvido falar nisso. Né? Então eu acho que é interessante esse trabalho. Problemas emocionais, então, como você falou, o dente é o fusível, ele vai acusar o problema. Exatamente, ele vai acusar. Então, assim, nossa, são inúmeros fatores que a gente pode, no exame bucal, avaliar, né? Então, assim, como eu já disse, conflito de relacionamento, por exemplo, quando a pessoa tem todos os dentes e de repente eles começam a ficar mole, você pode observar que tem algo de inseguro na vida dela. Ou ela está mudando de cidade, vai para um lugar onde ela não conhece, ou ela está vivendo uma experiência que é muito nova e causa medo. Então, ou um ambiente desagradável, uma situação que ela não esteja aceitando aquela situação. Exatamente. Tem tudo isso. E através desse conhecimento, a gente consegue ajudar os pacientes de uma forma mais inteira. Não é só corrigindo o dente, né? É vendo a causa mesmo, é sabendo o que está acontecendo por trás daquele sintoma. Até mesmo porque, a nível de diagnóstico, o que ele está fazendo é um diagnóstico para nós, né? Sim. A nível, muitos de nós, às vezes, vamos em médico, temos um problema, nós vamos em médico, fazemos tudo quanto é exame, e não aparece problemas e ficamos até sem saber o que fazer. Sim. Estaria aí uma solução. Sim. Né? Como toda ferramenta,
não é para todo mundo. Sim, né? claro, A gente claro. tem casos que você se dá melhor com acupuntura, tem outros casos que é com a terapia neural, né? Tem vários tipos de terapia, mas ela é muito assertiva e realmente essa observação dos sintomas bucais são muito importantes para a gente chegar ao Diagnóstico, né? Eu acho que Isso. essa parte como diagnóstico. Além dessa terapia bucal, Fernanda, tem outra terapia que você trabalha como terapeuta ou é especificamente Sim. Não, eu trabalho também com constelação familiar. constelação familiar? Constelação familiar odontológica também. Olha a novidade, galera, você não pode perder isso, hein? Com barra de axis. Vamos falar um pouquinho, que Sim. tenho certeza que muita gente não sabe o que é essa barra de axis. Sim, a barra de axis são pontos, são 32 pontos que nós temos na cabeça, que através da intenção e também de algumas frases de desbloqueio, a gente consegue limpar alguns setores, vamos dizer assim, da nossa vida. Né? Então tem pontos para calma, tem ponto para saúde, pontos de cura, tem vários pontos que a gente acessa através da energia, né? E com isso a gente entra numa onda teta, onde a gente consegue relaxar e reavaliar aquilo tudo. Então é como se fosse uma limpeza, chama barras porque enquanto a gente coloca as mãos dessa forma na cabeça da pessoa, está passando a energia limpando aquele setor do cérebro. Né? Pessoas que a gente fala assim, pô, minha vida não anda, não sai do lugar, nada para mim dá certo. Isso tem a ver com algum comportamento emocional e a barra de axis ajuda? Ajuda, como eu te falei, cada ferramenta é um tipo de ajuda para alguma pessoa naquele momento, né? E tem muita gente que se dá muito bem na barra de axis, por exemplo, eu já tentei parar de fumar muitas vezes e não consegui. Fazendo as barras de axis, conseguiu, você entendeu? Então, assim, tem muitos benefícios para quem faz, realmente. O maior deles, no meu entender, é o relaxamento. Então, você está muito no simpático, está muito tenso, muito na luta ou fuga, você vai para uma situação de relaxamento. Então, Fernanda, a gente fala muito de simpático e parasimpático. Isso. Muitos de nós não temos esse conhecimento. O que é o simpático e parasimpático? Então, nosso sistema nervoso autônomo, que é o que coordena, por exemplo, nossas batidas do coração, que coordena o funcionamento dos nossos órgãos, ele é dividido entre simpático e parasimpático. O simpático é o sistema nervoso que nos impele a correr, por exemplo, numa situação de perigo. Então, apareceu, sei lá, um ladrão com uma arma, a gente vem aquela descarga de adrenalina e a gente foge, ou a gente grita, ou a gente desmaia. Esse é o sistema nervoso simpático. Né? E o que acontece? Com a mídia, com toda a situação que a gente está vivendo, com a indústria do medo por trás, né? A gente vive muito nesse sistema nervoso simpático e pouco no parasimpático, que é justamente o relaxamento. Eu vou dar um exemplo, quando a gente come uma feijoada, aquela sensação de ficar só deitadinho ali, de ficar tranquilo, digerindo mesmo, aquela sensação é o parasimpático. E numa vida saudável, a gente tem que ter um equilíbrio entre os dois, né? Então, quando a gente está muito no simpático, luta e fuga, né? Do trabalho para casa, da casa para o trabalho, criança, etc e tal, a gente fica estressado. Muita adrenalina, muito cortisol e esse estresse todo faz mal para o nosso corpo. O estresse, vamos falar agora de dois pontos importantes que eu acho, né? Eu acho não, todos nós sabemos que é crucial. Hoje nós estamos vivendo um estresse muito grande, né? Sim. Mas estamos muitos, hoje segundo a OMS, né, praticamente 8% da população mundial está com problema depressivo. Se não está, vai ficar, né? Mas o xodó das neuroses é a famosa
ansiedade, um transtorno de ansiedade. Sim, é sempre querer adivinhar o futuro. Será que Fugir eu do consigo? presente. Exatamente. Sempre assim, será que eu vou ter sucesso? Será que eu vou conseguir? Né? Então, é a falta desse equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Para a gente viver o presente, a gente tem que estar no parasimpático. Aí você diz assim, para viver o presente eu tenho que estar com o meu organismo em dia. Temos que estar relaxados. Né? Como que a gente vai viver o presente se a gente está na luta ou fuga? A galera está ansiosa, né? Está ansiosa, já estão quase no dedinho lá para mudar de canal. Só não está porque o papo aqui está maravilhoso. Eu tenho certeza que está sensacional, por isso que vocês não estão daqui. Como é que a doutora Fernanda consegue resolver muita pretensão nossa, né? Sim, depende de cada um, né? A solução do nosso problema só nós podemos dar. Não adianta que não tem terapeuta, pode ser um mestre no Tibete, na China. Não, se a pessoa não quiser. Se não quiser, fica complicado. Mas eu quero. Eu estou um cara ansioso assim por extremo. O que a doutora Fernanda pode me ajudar? O que ela pode fazer por mim? Então, a ansiedade é justamente o excesso de futuro. O que eu, como terapeuta, posso fazer? Ajudar a você a ancorar no presente, com a terapia neural, com as barras de axis, com as constelações familiares, com o estudo da sua arcada dentária e interpretação. Né? Tem uma linha que chama decodificação dental, que é justamente entender por que cada dente está naquele lugar, daquela forma, e como que eles se ocluem, né? Porque a gente fecha, oclui muitas vezes por dia, e toda vez que a gente oclui, a gente reanima, reaviva aquela memória. Né? Então, assim, por isso que é tão difícil mudar crenças, mudar de atitudes, porque a gente está sempre fazendo com que volte ao estado inicial. Você agora me lembrou uma coisa, né? O bruxismo. Sim, imagina, o bruxismo é justamente essa necessidade de ficar atrelado àquilo que você acredita. É uma forma de não se libertar de conceitos. Isso, exatamente. Viu? Você que tem bruxismo, vamos trabalhar isso? E para isso tem a doutora aqui com várias técnicas para te ajudar. Eu vou gostar muito. Eu vou te colocar na berlinda, hein? Vamos lá, vamos ver se eu sei alguma coisa sobre isso. Então, você acha que a humanidade está fazendo alguma coisa para se reintegrar nessa nossa ancestralidade, na nossa essência verdadeira? Nós estamos nos movimentando ou está todo mundo cada um por si, se dispersando? Eu acredito que hoje a consciência tenha realmente expandido e as pessoas estão buscando mais essa integralidade, né? Dentro da saúde, dentro da consciência, dentro do universo, né? Somos todos um, está cada dia mais presente em cada um. Né? Somos todos um e estamos juntos, conectados por diversos fios, assim. Não tem como fazer alguma coisa sem interferir no outro. Né? Então, isso, na minha opinião, está muito presente hoje em dia. Mesmo porque nós não temos mais saída, né? Não temos. Chega um ponto da nossa vida que é assim, metaforicamente falando, viu, galera? Nós estamos num abismo, né? Ou vai ou vai. Não tem mais assim, mais ou menos. A fase do mais ou menos já passou. Né? Vai ou vai. E eu acho que esse ou vai, o que está acontecendo conosco? Nós estamos surtando, justamente porque, como nós perdemos alguns valores lá atrás, que é o nosso bote de salva-vida, nós estamos desesperados. E é aí que a gente agarra em alguma filosofia, religião, sim, não é isso? Sim, exatamente. Elas ajudam a ancorar e a mostrar que tem continuação, que a gente ainda tem um longo caminho aí pela frente e que tem que ter tranquilidade. Né? Vamos ativar o nosso parasimpático para isso. Maravilha, Fernanda, maravilha. Eu tenho certeza absoluta que você adorou essa matéria, porque eu adorei. Foi uma das melhores matérias que eu fiz até hoje. E você aí quer resolver o seu problema? Você que vai resolver. Mas você quer o caminho para resolver o seu problema? Doutora Fernanda,
Como é que a gente faz para conversar com você, Fernanda? Então, pode entrar em contato pelo WhatsApp 13 99774 7234. Tá aqui embaixo, ó, para você ver. E eu Instagram? agradeço muito essa Instagram, você tem oportunidade. Instagram? Tem o Instagram, fernanda.vela. Bacana, Fernanda. Fernanda, muito obrigado por essa oportunidade. Ah, eu que agradeço. Eu amei. Obrigada. Você que está aí, se gostou dessa matéria, se inscreve no nosso canal, adicione o sininho, dê um like, que é muito importante, para você receber as outras matérias da doutora Fernanda, que com certeza vai voltar conosco. Tá bom, gente? Muito obrigado, até a próxima e fiquem com Deus. Fiquem com Deus.